Boa noite, pessoal. Estou hoje aqui para a gente iniciar mais uma live. Um prazer estar recebendo aí o professor Leonardo Lopes, mestre em Direito aí, professor Prazer da todo meu, casa. Eduardo. Tudo bem, Léo? Como é que estamos aí? Tudo ótimo, e você? Graças a Deus, tudo tranquilo. Dar uma boa noite aí para a galera. Dizer que é um prazer estar com vocês aí mais uma vez. Hoje a gente vai conversar bastante aí sobre as ações, todo o trabalho desenvolvido pela Associação de Enfermagem, principalmente na área jurídica. A gente está aqui com o nosso representante jurídico hoje, Leonardo Lopes. Tem trabalhado bastante aqui, com bastante demanda coletiva, judicial. Então, a gente tem feito muito trabalho e acho que esse momento de pandemia ele veio trazer para a gente aí a inserção de novas tecnologias, algo que a gente não estava acostumado de estar fazendo essas lives. Eu acho que essa é a primeira de muitas que a gente pode estar trazendo aí para esclarecer o nosso público, né? É importante a galera, os profissionais de enfermagem têm acompanhado esse trabalho. Eu acho que é o momento deles realmente poder tirar as dúvidas, esclarecer. Eu faço o possível aqui, Léo, tento explicar dentro dos meus conhecimentos que eu vou aprendendo contigo aí, né? Mas tem coisas que necessitam de outros termos aí, de repente, ou técnicos, ou uma melhor explicação, um entendimento melhor para poder explicar, esclarecer melhor nosso público. Né? Que a gente tem muita ação judicial coletiva, então os colegas ficam naquela frustração, porque a gente sabe que o sistema jurídico tem o seu tempo, né, para as coisas acontecerem, não é o tempo, às vezes, que a gente gostaria que o trabalho acontecesse, com aquela agilidade que a gente, às vezes, gostaria, mas é o sistema judiciário que a gente, né, tem todas essas questões de recursos e mais. Então, dá uma boa noite para você, Léo. Parabéns, obrigado por estar com a gente aqui nessa live, para a gente estar trazendo um pouquinho desse trabalho aí, que você possa falar para a gente aí. Bom, Eduardo, primeiro, boa noite, né, a você, a todos os nossos associados, amigos, colegas, todo mundo que está assistindo a gente hoje na live. Dizer, Eduardo, que é um prazer estar aqui, tá? Uma oportunidade, um prazer estar na live, uma oportunidade que eu tenho já há algum tempo de estar aí contigo batalhando, né? A gente, um pouquinho antes do início da live, conversou, né? E como nos encontramos, naturalmente, há algum tempo, estávamos falando quando a gente se conheceu, né? A gente se conheceu em 2014. Verdade. E lá em 2014, o Eduardo já falava comigo, 2013. olha... 2013. Julho de 2013. 2013. Eu tenho aqui eu tenho uma associação, um projeto que eu iniciei e tal, poxa, eu estava precisando de uma ajuda, uma assessoria, a gente tem alguns projetos, algumas coisas que a gente não entende, nós somos enfermeiros, você é advogado, mas eu acho que está errado, né? De repente tem alguma coisa aqui para brigar, judicialmente falando, e a gente poderia estudar esses casos juntos e preparar essas demandas. E assim surgiu, né? E de lá para cá a gente está junto aí com uma série de medidas, né? Não vou nem só pontuar medidas judiciais, não, porque não são só medidas judiciais, propriamente, Exato. né? A gente tem uma série de medidas aí administrativas, às vezes, né? Às vezes orientação, às vezes até, né? E aí, fugindo um pouco do meu aspecto, mas aí participo no sentido de opinar, de dar o meu olhar sobre uma determinada ação, até mesmo assim, de manifestação, de posicionamento, né, perante o município, né, para cobrar, para exigir, né, aquilo que simplesmente é de direito, né, o que a gente faz na minha FAR, e a gente faz assim com muita honestidade, né, e eu falo isso porque vem de uma classe muito questionada, né, os advogados são questionados, né, advogado, o pessoal brinca, né, o cara é advogado, então, né, já não dá para confiar muito, né, o advogado é aquele que quer ser mais esperto que o outro e tal, e não é nada disso, né, esses estereótipos aí não são interessantes e não são verdadeiros. É claro que a gente tem lá, aqui ou colar, um mau exemplo que acaba se destacando justamente para uma conduta equivocada, uma conduta errada. Mas não é isso, né? O que a gente prega e busca, seja na minha FAR ou qualquer outra frente que a gente esteja atuando, é simplesmente pleitear aquilo que é de direito, aquilo que está na lei, aquilo que faz parte do conjunto de direitos dos nossos
aqui, no nosso caso, nossos associados. Então, essa foi a nosso primeiro contato, a nossa missão, né? E assim continuamos, né? Desde então até hoje, e, né, e continuaremos ainda bastante tempo na nossa luta. Só para esclarecer um ponto, Léo, essa parceria nossa aí, ela começou em 2013. Foi antes da Associação de Enfermagem ser fundada. Eu estava com as ideias, a gente já tinha um grupo ali, conversando com o Vicente, a galera. Eu fui estudar como curso de mestrado, o Léo dava aula lá como no curso de Direito. E aí que eu já tinha levado uma ideia para você, conheci você naquele momento lá, e após que a gente foi fazer a fundação da Associação de Enfermagem, para ver depois. É isso aí. Foi isso aí, a gente conversou, né? Nos conhecemos, né, através de um colega, e aí começamos a conversar e a coisa andou. E eu fico muito feliz, assim, porque eu sinto muito parte da associação, né? Tantas emoções que já passamos juntos aí, né? Desde o início até agora. É verdade. Eu fico muito feliz, assim, eu sinto muito parte dela, né? Dentro do meu escopo, claro, mas me sinto muito parte dela, fico muito honrado de poder participar e estar aqui, enfim, lá nos processos aqui aí com vocês, sempre que posso, atuando aí junto. Isso é bacana, muito bom, Léo. Então, Léo, nós temos aí, só para fazer um apanhado geral, desde que a gente, a associação, se a gente for levantar o quantitativo de ações coletivas que a gente tem, é um número bem razoável, né? A gente tem uma luta aí incessante no sentido de buscar esses direitos que estão sendo deixados de lado, no nosso caso aqui em geral na Prefeitura de Angra. Então a gente começou lá em 2015 alguns processos de insalubridade, cobrar um adicional retroativo, estava sem pagar naquele momento ainda, né? A gente, logo na sequência, fizemos alguns processos relacionados ao plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos, porque trabalhava na época pela Secretaria de Saúde, pela Fundação de Saúde de Angra dos Reis, eles não tinham esse direito reconhecido, então a gente veio numa luta, numa trajetória grande aí. Por último, que uma demanda que está tomando uma proporção aqui, até de sofrimento dos profissionais, foi a questão do mandado de segurança, que a gente entrou ano passado, que o público entenda. Em março de 2019, ano passado, a Prefeitura fez uma resolução que passou a cobrar, com essa resolução, 24 horas a mais de trabalho desses profissionais de enfermagem. Embora tivesse uma lei desde 2013 que recomendava que a enfermagem deveria fazer 30 horas semanais, uma lei do município, ainda assim essa resolução suprimiu aquela lei no entendimento deles, né, e passaram a cobrar essa carga horária a mais aí de 24 horas. Então, essa é uma luta que tem para a gente uma importância muito grande, porque a gente tem 1.000 profissionais de enfermagem, servidores públicos, e é um plantão de 24 horas a mais para cada profissional de enfermagem, que deixa de estar com sua família, né, que deixa de poder fazer outras coisas, outros afazeres. Em geral, nossa categoria ela é de mulheres, então ela geralmente tem um duplo vínculo empregatício, tem família para cuidar em casa. Então, essa é um sacrifício aí triplo para os profissionais de enfermagem. Então, até eu conversei contigo, a gente sabe que os processos judiciais nesse momento de pandemia foram suspensos, o que a gente estava, nosso continua caminhando aí, esse mandado de segurança, e eu até conversei para ele, Léo, vamos priorizar esse processo, porque ele tem uma importância para a gente muito simbólica, né? É uma carga muito pesada para os profissionais. Então, é isso que... E assim, a gente esclarecer um pouco desse mandado de segurança é importante, até porque a gente, na sequência, quando a gente estava estudando ali o mandado de segurança, a gente descobriu uma situação nova, isso lá em março de 2019 a gente conversou e falou assim, olha, descobrimos uma coisa nova, que a gente, estudando o mandado de segurança, essas leis que embasam esse processo, a gente não vai poder estudar agora, mas a gente vai fazer uma ação futura. Essa ação futura já aconteceu em 10 de janeiro desse ano, que a gente chamou aí de horas mensais. Não... Então, como são dois processos muito parecidos, tem causado certas dúvidas nos profissionais que realmente não entendem, assim, como que, de certa forma, ele não deveria fazer esse 6º plantão, e para isso a gente entrou com esse mandado de segurança, e estamos lutando, aguardando
o judiciário com uma decisão favorável. E, além disso, deveria fazer quanto a gente deveria receber 25 horas mensais, que é o que a gente fez nessa ação de cobrança. Então, esclarecer essas duas ações muito parecidas, né? E tratam de assuntos praticamente quase idênticos e são questões diferentes aí para a gente tratar mandado de segurança e essa ação de cobrança relacionada à questão do sexto plantão e essas 25 horas de diferença de carga horária. Então, se puder explicar isso aí para a gente, é uma dúvida ainda recorrente dos colegas, né? Ontem mesmo eu estava conversando, tentando explicar essa situação ao colega. Ela, Eduardo, não consigo entender como que eu, assim, não deveria fazer esse sexto plantão, e aí a gente entrou com mandado de segurança para isso, e você ainda me diz que eu tenho 25 horas a receber desde 2013 que a prefeitura não me paga. Então, esse é um documento importante que eu acho que a categoria precisa para poder entender um pouco desse trabalho que a gente faz, e é de muita luta, não é fácil, né? A petição que a gente acompanha aqui, eu sempre repasso essas petições que você faz aí para os colegas, então eles sempre acompanham o trabalho também. Então, a gente muito esse trabalho é realizado, a gente sabe que tem uma dedicação grande, é um trabalho sério, e então, mais para a gente entender um pouco aí sobre esses processos, como que vai ser, até para esclarecer mesmo esse público nosso aí, dessa diferença e por que é importante esse processo para a gente. Perfeito. Eduardo, primeiro, pontuar uma coisa que eu acho que é importante, a gente também conversava um pouco antes da nossa live, né? A relevância, né, da associação, né, nessa atuação judiciária. O que eu quero dizer, né, nós somos uma associação cuja filiação não é obrigatória, né? Então, assim, nos procura, né, e querem participar conosco aqueles que acreditam no nosso trabalho, né? Então, eu estou falando do nosso trabalho aqui, né, eu sou advogado, eu não sou enfermeiro, né? Mas, assim, o nosso trabalho porque eu vim nascer a minha FA, né, e estou sempre ali tendo a oportunidade de participar, dando minhas opiniões e conselhos. Então, assim, isso traz uma relevância muito grande, porque quando a gente entra com a ação de justiça, a gente percebe que a gente está representando a categoria com muita força, né, com muita propriedade. Por que eu estou dizendo? Porque tem outros atores que também fazem isso, né? Então, vamos lembrar que a gente está tratando aqui de tutelas coletivas. A associação é um legitimado a buscar uma tutela coletiva no Poder Judiciário. Ou seja, ela não está buscando para ela, mas sim para quem ela representa, que são seus associados, de modo que aquilo seja afetado, né, positivamente, que é o que a gente busca através da ação, ao maior número possível de pessoas. Então, a associação tem essa relevância, né, de ter esse público tão seleto que procurou, que quis, que participou ativamente, que foi lá, vou otorgar minha autorização para ingressar com essa demanda, né, para tentar fazer valer aquilo que é meu por direito, né, aquilo que a gente estava falando. A gente não está inventando nada, a gente está buscando o que está efetivamente previsto no nosso estatuto, né? Então, esse é um primeiro ponto importante, que eu acho que dá muita força, né? Dá muita legitimidade para a gente, poxa, a gente está brigando pela categoria em sintonia com ela. Acho que o primeiro ponto é esse. E aí nós temos outros atores, né? Então, fazendo justiça, é verdade, por exemplo, no que diz respeito a esse plantão extra, o sindicato também ajuizou uma ação, né? Ajuizou com outro fundamento, uma proposta um pouco diferente, né? Mas ajuizou uma ação, né? Que a gente tem lá a sua discordância do ponto de vista jurídico, tá certo? Mas também não foi bem sucedido, né? Então, o que acontece? A gente tem outros atores. O Ministério Público poderia também ingressar com a ação, não fez, mas nós aparecemos ali e apresentamos as nossas. Então, o que acontece? Dito isso, o que aconteceu no ponto específico, né? Nós temos a resolução número 1 de 2019, que estabeleceu, né, que nós deveríamos fazer 6 plantões por semana. O resumo dela é esse, não vou ficar aqui lendo o que dizia a resolução, mas a implicação prática dela era exatamente essa. Olha, o profissional de saúde, os enfermeiros, terão que cumprir uma jornada, né, que será igual a 6 plantões por semana. Qual o problema disso? O problema é que nós temos uma relação de horas semanais a cumprir.
né, que também não foi inventada nem criada, não é uma questão que nós estamos pleiteando politicamente para ser assim, ou que deveria ser assim. Isso é um fato, é o que está na lei. Tá? O nosso estatuto, nosso plano de cargos, ele estabelece que os enfermeiros trabalharão 30 horas semanais. Tá? Isso está na lei, em 2013 foi estipulado. Nossa jornada semanal será de 30 horas. Portanto, se realizarmos o sexto plantão, estaríamos ali por volta, se não me engano, umas 36 horas já foram reconhecidas por semana. Então, estaríamos extrapolando o que a lei estabelece como sendo o máximo. O que fez o município? E aí, onde é que está o problema? E tá o problema que achou, né, que acabou fazendo com que encontrássemos outro problema. Exatamente. O problema está o seguinte: nós tínhamos uma escala mensal, né, de 175 horas. Edital do concurso. Não tinha uma escala no edital do concurso. Inclusive está lá no plano de cargos, 175 horas mensais. Então, por mês, nós, enfermeiros, toda hora estou falando, né, como se eu fosse enfermeiro, todo mundo sabe que eu não sou, mas enfim, né, na categoria aqui que eu represento, né, nós deveríamos trabalhar 75 horas por mês. Acontece, e a pandemia, né, muito cuidado para dizer que a pandemia é boa, a pandemia não é boa, tá certo? Nem de longe ela é boa, nem para nenhum fim, né? Mas a pandemia visibilizou ainda mais os profissionais de saúde, né, para a gente entender, né, dar valor a esse profissional. Por que a jornada dele é diferente? Né? O privilégio? Não, por que a jornada dele é diferente? Porque o trabalho é extenuante. É um plantão de 24 horas, e, sobretudo agora, vocês estão vivendo isso, né, com pandemia, com risco, com bota, equipa, desequipa, né, e higieniza, enfim, 10, 15, 20, 30 vezes num plantão, né, e isso é algo, sem falar na concentração, na atenção, nas horas sem comer, nas horas sem poder ir ao banheiro e por aí vai, isso tudo acaba com o corpo da pessoa. Tá certo? Ela fica assim, acaba, né? Então você está em condições insalubres, também não estou criando isso aqui, isso está reconhecido pelo próprio município, tá? Em condições declaradas e reconhecidamente insalubres, né? E com essa entrega física muito grande. Então, o que foi feito? Em 2013, o município criou uma nova lei falando o seguinte: olha, a jornada semanal vai diminuir. A jornada semanal do enfermeiro não será mais a que era antes, ela será agora de 30 horas. Porém, ele continuará, para fins de percepção dos seus vencimentos, né, sem prejuízo dos seus vencimentos, continuou constando lá como horas mensais a 175. Então, o que você tem aí? Você tem uma lei que altera o nosso estatuto e diz, olha, semanalmente, no máximo, serão cumpridas 30 horas. Só que esta redução não importará, nem poderia, né, redução de salário. Portanto, sem prejuízo dos seus vencimentos e tudo que foi adquirido até o momento. Então, ali houve uma redução explícita. A intenção do legislador foi reduzir a nossa carga semanal sem mexer com tudo no contador mensal. Isso ficou igual. Então, está lá, para fins de remuneração de 175 horas mensais. O que fez o município? Mesclou isso tudo. O município olhou e falou assim, olha, então, né, você tem mais horas para trabalhar, vou te criar mais um plantão. E foi isso que ele fez, e aí está o equívoco, né, porque ele considerou aquilo que deveria constar, que era, até 2013, era uma realidade, né, mas o próprio município que editou uma lei modificando. Né? Então, assim, não se trata de concordar ou discordar, a gente pode concordar e discordar de várias coisas, mas a gente tem que cumprir a lei. Né? A lei tem que ser cumprida, a ordem judicial tem que ser cumprida, né? Ninguém vai discutir isso. Então, o que aconteceu foi isso, o município falou, olha, então eu vou olhar para a hora mensal. Então, você tem que trabalhar mais, porque eu estou te remunerando com base no que está no estatuto em horas mensais, ignorando que esta lei foi modificada por uma lei posterior que expressamente reduziu a carga semanal para 30 horas sem alterar os vencimentos. Então, o mandado de segurança, esse que nós impetramos, tinha como objetivo obrigar o município a cumprir a lei dele mesmo.
né, que ele não poderia exigir, né, dos nossos profissionais mais trabalho do que efetivamente está na lei. Ou, se eventualmente acontecer, porque a gente sabe que acontece, e agora em pandemia aconteceu muito, pode ser que tenha hora extra. Pode ser que tenha hora extra, né? Mas isso é uma remuneração, isso é eventual, isso não é permanente, né? A hora extra não vai ficar para todo sempre, ainda mais por força de resolução. Então, não é assim, né? Então, a gente sabe que poderia ter até uma hora extra, a gente sabe o esforço que está todo mundo fazendo, né? Em especial os profissionais de saúde que estão sendo muito elogiados e com muito e porque merece mesmo, né? Com muita razão. Então, assim, isso até poderia ter acontecido, mas no ponto de vista de uma hora extra eventual e não uma questão de resolução que aumentou. E aí o fundamento nosso, o fundamento constitucional é o seguinte, entendimento do Supremo, repercussão geral já fixada. Aumento de carga de trabalho sem a contraprestação financeira é diminuir o salário. Sim. É diminuir o salário. Então, o que está acontecendo hoje é que os enfermeiros tiveram uma redução de salário. Ponto. Né? Por quê? Porque eles estão trabalhando mais e estão ganhando a mesma coisa. Né? Então, o salário dele ficou reduzido. É isso, o Supremo já entendeu como tese de repercussão geral que importa em redução de salário. E redução de salário a gente sabe que é inconstitucional. Né? Então, o nosso ponto do mandado de segurança é esse. Tá? O mandado de segurança vinha pedindo, né, pediu efetivamente que fosse cumprida a lei municipal de 2013, que reduziu a jornada semanal, sem prejuízo dos vencimentos dos enfermeiros, né, limitada a 30 horas semanais. Nós fizemos isso, o sindicato, como eu disse, fez também uma demanda parecida, mas com pedidos diferentes. Nós não tivemos sucesso em primeiro grau e recorremos. Em segundo grau, uma situação ficou inusitada, porque tudo isso que eu estou falando aqui foi reconhecido pelo tribunal. O tribunal falou, não pode trabalhar mais. Isso aí não pode. Se trabalhar mais, tem que receber hora extra. Estamos todos de acordo. E a resolução obriga a trabalhar mais do que a lei permite. Estamos também de acordo. Então, vai lá e cobra hora extra. Eu falei, mas então é exatamente isso que a gente está pedindo. Né? Quer dizer, se alguém trabalha mais, tem direito a receber hora extra. Agora, se todos são obrigados a trabalhar mais, este ato que está obrigando a trabalhar mais, esse ato é ilegal. Né? Ou faríamos, esse é o exercício que a gente colocou no nosso recurso, ou faríamos o quê? Pegaremos todo mundo pedindo hora extra agora? Ou teremos que fazer uma ação cobrando hora extra agora? Porque ninguém está recebendo. Né? E aí o equívoco, com todo respeito à decisão, e, de novo, né, a decisão a gente respeita, cumpre, e quando concorda, recorre. Né, que é objeto do nosso recurso, é exatamente esse. Olha, a posição que nós estamos é dramática. E lá na ponta nós estamos vivendo isso. Enquanto a gente está aqui discutindo, e né, o Eduardo até falava aqui do tempo da justiça seja feita também, o processo até andou rápido. Vamos combinar pela média. O processo de mandado de segurança é um procedimento mais simples e tem lá suas características próprias que contribuem para ser mais célere, mas a conclusão não foi ideal. Então, perceba, a justiça reconhece que ali há um equívoco no ponto de vista do cômputo de horas, a gente está trabalhando a mais, né? Porém, quando na hora de decidir, entendeu que não era o caso, que a gente poderia lá cobrar as horas extras, e a gente não concordou com isso, porque veja que confortável o município edita uma resolução que é ilegal, não é condenado a cumprir a lei, e ao mesmo tempo também não paga hora extra, porque ele não está pagando horas para ninguém. Né? E aí a gente está chamando a atenção do judiciário justamente nesse ponto. Né? A gente precisa dar efetividade ao processo, a gente precisa resolver as demandas e resolver com efetividade, com eficácia. Tem que, o problema tem que ser analisado e solucionado, né? Porque falar, realmente acontece, procura uma outra via.
Daqui a pouco a gente está de novo na justiça pedindo hora extra, não é isso que a gente quer. Né? Então, esse é o panorama geral, né? Por enquanto, né? Esse é o panorama geral por enquanto, no que diz respeito ao mandado de segurança. E aí, Eduardo falou o seguinte: olha, tem uma outra. Eu estou falando muito, Eduardo, você pode me interromper, Não, viu? tá. Eu Fica só à vou te vontade. pedir uma coisa, Léo, para complementar uma coisa. Com relação ao recurso anterior que nós fizemos, que com relação ao julgamento que teve, que ele falou alguma coisa com relação à questão de ação declaratória, foi algo que a gente acredita que não tenha pedido nada disso no mandado de segurança, só para esclarecer esse ponto que fiquei com dúvida até para repassar isso para alguns colegas, o que foi que realmente aconteceu, porque estavam julgando acho que mais de um processo idêntico, como é que foi essa questão? Exato. O que aconteceu foi o seguinte, a gente, processualmente falando, o que é um processo? Um processo nada mais em termos práticos, objetivos, sem juridiquês, nada mais do que um mecanismo para a gente ver realizado o nosso direito. Então, eu tenho um problema, não consegui solucioná-lo pelas vias administrativas, eu preciso ir à porta do Poder Judiciário e peço, portanto, que um juiz analise aqueles meus argumentos e, se concordar com eles, que entregue aquilo que eu estou pedindo. E como é que eu faço isso? Bom, eu preciso de um advogado, eu preciso de um processo. E, dentro desse processo, o advogado vai escolher ali dentro o procedimento, qual o caminho que vai ser utilizado. Então, por exemplo, a gente falou aqui numa ação constitucional muito conhecida chamada mandado de segurança. Então, este foi um caminho eleito para tentar reconhecer, ver reconhecido e respeitado esse nosso direito de não trabalhar além do que a lei nos determina, ou se trabalhar que receba a contraprestação devida. Então, caminho escolhido, procedimento escolhido foi mandado de segurança. E existem vários outros procedimentos na lei processual que não cabe aqui falar. Mas o que aconteceu? Eu dizia, nós entramos, a Associação Municipal de Enfermagem de Angra dos Reis, a minha falha entrou com um mandado de segurança. E o nosso sindicato, daí de Angra, também ingressou também com mandado de segurança. Acontece que o sindicato fez um pedido que nós não fizemos, que não concordamos tecnicamente com esse pedido, chamado pedido declaratório, que era um pedido de declarar que o município está errado. Em linhas gerais é isso. Ou seja, declarar que o município está descumprindo a lei. E aí você pediria por sentença que o juiz julgasse procedente o pedido para declarar o descumprimento da lei. E esse é o pedido que o sindicato fez. Nós não fizemos esse pedido. Tecnicamente, há discussão se ele é cabível ou não, sede de mandado de segurança, que é esse procedimento escolhido por nós e também pelo sindicato. Então, como não caberia um pedido declaratório no mandado de segurança, esse pedido não poderia sequer ser analisado. Esse é um entendimento. Só que, de novo, nós temos a nossa ação e a ação do sindicato. Assuntos conexos. O que acontece quando você tem ações coletivas de assuntos conexos ao mesmo tempo? Você junta. Como assim você junta? Você junta para que elas sejam julgadas pelo mesmo órgão prolator da decisão. Então, para quê? Claro, porque para a primeira vara não decidiu uma coisa e a segunda vara, sobre temas conexos, decidiu outra, de forma contraditória. Então, eles foram reunidos e julgados ao mesmo tempo. Quando subiram o grau de recurso, o que aconteceu, e a gente compreende o excesso de trabalho ao qual estão submetidos todos nós, agentes públicos ou privados, todo mundo precisa trabalhar muito, aconteceu ali aquela espécie daquele copia e cola, que a decisão do sindicato foi igual para nós. E eles também denunciou isso, olha, nós não pedimos declaração de nada, que não pode. Mas o que entenderam ali? É a mesma coisa, de repente, na hora de fazer assessoria, entendeu que era o mesmo pedido, e confundiu um pouco. Então, falou, é isso mesmo. E tal. Não, nós não pedimos um pedido declaratório, isso nem poderia ter sido feito. Isso foi pedido do sindicato. Nós somos a associação tem outros pedidos formulados. Enfim, não foi acolhido, por isso a gente continua recorrendo. Mas foi esse o problema. Até mandei para vocês, eu disponibilizo as petições e coloquei, um ao lado, o pedido do sindicato é esse, o nosso é esse, a decisão foi igual.
E a ideia de reunir processos diferentes, conexos, para decidir, é para que a decisão não seja contraditória, ela não tem que ser idêntica. Tá certo? E aí foi esse o problema que a gente encontrou lá no nossos processos. Agora, uma observação também, Eduardo, tá? Porque quem é de fora acha o seguinte, e na faculdade, né, de Direito, eu vejo isso muito. Meus alunos entram na faculdade com um ímpeto muito grande. E aí eles têm quase a certeza que você escreve alguma coisa, um pedaço de papel, e o juiz concede. Né? E as coisas não são assim. Né? É um longo caminho até a instrução de um processo, até a compreensão dele, até a análise de vários argumentos que são ali postos, né? Então, sinceramente, o juiz vai concordar, ele pode discordar ou pode compreender de forma diferente, né? E aí, isso faz parte do jogo. Somos vários seres humanos, cabeças pensantes e interpretando o mundo à nossa volta com base nas leis, nas práticas cotidianas, nas provas que existem do processo. Obrigado, Léo. O que acontece é que a gente acaba criando uma expectativa, porque, como eu te falei, né? Eu sempre encaminho as petições que você faz, sempre encaminho para o grupo, a gente sempre faz a leitura, tem uma galera que acompanha, que gosta de estar vendo o trabalho que é feito, e aí, assim, de cara, sem conversar contigo, quando eu vi ali que ele citou que a gente colocou um pedido declaratório, eu falei, gente, isso aqui não é um pedido nosso. Eu sem entender nada. Eu lembro, você me ligou e falou, acho que confundiram. Você me falou. Deus, e aí você leu as duas ações, né? Você sabe. E a gente fica frustrado, porque aí até um novo recurso tem todo um prazo, e aí vai passando mais tempo e a gente não tem uma solução efetiva para resolver esse problema do plantão do pessoal. Infelizmente, a via legal é recorrer quando você não concorda, mas isso leva mais um tempo que a prefeitura, de certa forma, ganha e, assim, independente de não estar cumprindo a lei, nada está acontecendo. Essa é a verdade. Acontece... Essas ações da Menfar, né, a gente... alguém até que perguntou aqui, não ganhamos ações e tal. A gente ganhou, né? E não foi fácil, né? Diga-se passagem. Aqui ela botou aqui a Rosilene. A gente tem... Depois a gente entra nessa ação aí que a gente fala, quando a gente mandar essas duas ações que a gente está conversando aí, a gente entra na falar da ação que a gente ganhou do plano de cargos, porque o pessoal está ansioso e a pandemia suspendeu o processo todo, a gente vai voltar nesse assunto mais à frente. Você ia entrar no assunto agora, Léo, falando do processo que foi muito parecido, que a gente trata da questão do plantão também, daquela redução ali da carga horária do contra-cheque, uma coisa que ele tem no contra-cheque de carga horária, que 150 horas, e uma é o que foi previsto desde o edital do concurso dele, né? Queria que você pudesse falar para a gente um pouco aí que ação é essa que a gente chamou aí de as horas mensais não pagas, uma ação de cobrança, que a gente já entrou com a primeira 10 de janeiro, e vamos entrar com a segunda, aí já estamos com 47 pessoas aí para entrar com uma nova ação coletiva. Perfeito. O que aconteceu ali foi o seguinte, né? A gente se debruça sobre os fatos, né? A lei, e começa a juntar uma série de peças de informações para montar uma ação. E às vezes, quando a gente está ali investigando uma coisa, surge algo que chama atenção, e foi o que aconteceu aqui nesse caso. Eu explicava para vocês sobre a questão do mandado de segurança, a resolução número 1 de 2019, que obrigava os enfermeiros a trabalhar um plantão a mais, né? Obriga, efetivamente, né? E nós começamos a analisar as questões de contra-cheque, falar, olha, está aqui, né? Ele, para fins de remuneração, são 175 horas mensais, mas para fins de trabalho não podem ultrapassar as 30 semanais. E aí, fazendo o cálculo de um mês de 4 semanas e meia, 5 semanas, enfim, fazendo aqueles cálculos para montar a nossa ação, pedimos lá para o Eduardo que encaminhasse alguns contra-cheques para a gente instruir o processo. E olhando os contra-cheques, chegou a seguinte situação, eu olhei lá, carga horária mensal, 150 horas. Ué, a gente recebe 175? Não, aqui 150 horas. Eduardo, todo mundo está recebendo assim? Vamos pesquisar essa informação. Começamos a procurar essa informação, né?
E, de fato, encontrando informação que todo mundo estava recebendo 150 horas. E de onde é que vem o pagamento de 150 horas? Né? Se a lei manda pagar com base em 175 horas. Não tem lugar nenhum. Tá certo? Não sei. Aí são os mistérios administrativos. Então, de onde é que surgiu isso, eu não faço ideia. O fato é que nós fomos lá, né, de novo, repetindo o que já falei antes, a gente não ingressa com a ação judicial por esporte, tá certo? A gente ingressa com a ação judicial quando acha que tem que ingressar, né? Quando acha que vale a pena, quando acha que o direito ali existe, que a gente tem que persegui-lo. A gente foi ao município, né? A gente abriu um processo administrativo pedindo informações. Juntamos essa situação, demonstramos né, o nosso fundamento legal, ou seja, com base nas leis do município, explicando isso que eu expliquei para vocês, naturalmente por petição, né, e falando, município, o que está acontecendo? Por que nós não estamos recebendo o que está na lei? E o município não respondeu, né? A gente né, fez esse movimento, fez o processo administrativo, simplesmente respondeu que é isso, e uma resposta vaga, e aí acabou que nós precisamos ingressar com mais uma ação, que é essa que o Eduardo está falando. Né? Porque, agora, se nós temos direito a receber 175 horas mensais, poderia o município simplesmente pagar 150, e ainda mais seria uma justificativa, porque né, pesquisando não tem lei nenhuma posterior, não tem decisão judicial, não tem nada que justifique uma redução salarial dessa. Né? Então, foi exatamente pesquisando uma ação, iniciando essa ação que foi o mandado de segurança que nós mencionávamos aqui, que a gente acabou tendo a surpresa e verificou a necessidade de entrar com outra, de novo, necessidade essa, em razão da inércia do município, porque ninguém entrou com a ação de cara. Né? A gente buscou o município, a gente abriu um processo administrativo, fez uma consulta formal, pediu esclarecimentos e o município não deu. E, Léo, então, assim, essa ação de cobrança, só para entender aí, né, que é chamado de horas mensais não pagas, a gente está cobrando, então, essa diferença dessas 25 horas mensais relacionada à questão do que tem no contra-cheque dele, de carga horária, e o edital do concurso dele. Até para o pessoal entender, porque a gente não teve lei para reduzir carga horária mensal, apenas semanal. Não, isso. Semanal, exatamente. Público, como você mesmo tinha explicado para mim, um serviço público você não pode, numa caneta só, sem ter uma lei no sistema. Ninguém explicou, nem mesmo em contestação eles explicaram. Né? Mas o que eu acho, e aí eu chuto simplesmente, porque acredito que tenha sido um erro, uma falha humana, todos nós, né, passíveis de falha. Eu acho que eles pegaram o seguinte: olha, são 30 horas semanais, 5 semanas no mês, né, 30 vezes 5, 150, pronto, contra-cheque de 150 horas. É isso. Né, mas ignorando o fato de que essas 30 semanais são fruto de uma redução de jornada semanal feita por lei e que a própria lei fez a ressalva de que não mexeria, né, no cálculo das horas mensais, ou seja, o salário não poderia ser reduzido. Vantagens, como está na lei, né? Exatamente, como está na lei. Então, essa é a discussão que está em torno desse processo. Se a gente tem uma lei de plano de cargos e remuneração que diz que a gente ganha 175 horas, essa lei é alterada apenas nas horas semanais, porque lá não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver, mas se você olhar o plano de cargo e remuneração, ele vai ter os anexos. Os anexos têm as horas semanais e as mensais. Tá certo? Uhum. Tá lá. Né? E a lei de 2013, o que ela fez? Ela mexeu nas semanais. Expressamente, eu estou mostrando na semanal, não estou alterando as mensais nem os vencimentos. Então, a discussão está aí. Né? A discussão de direito, né? Se esse direito existe ou não, né? A gente entende que sim, e isso está posto aí com uma mais recente ação que a gente ingressou pela associação aí no município de Angra dos Reis. Reduzir essa carga horária, Léo, é sempre para a gente importante. A única questão é que foi feita a redução de carga horária de 25 horas, mas a parte de contraprestação financeira que não teve, não é isso?
Exatamente. São duas coisas, né, Eduardo? Primeiro é que aumentou o nosso serviço, né? Quer dizer, aumentou o trabalho semanal, a jornada semanal está aumentada, né? Foi aumentado. Pode fazer isso? Não, né? Ou, quer dizer, poderia até uma alteração legislativa modificar, poderia, né? Ia modificar, claro, né, os vencimentos. O que foi feito? Modificaram por resolução, ou seja, ampliaram a jornada de trabalho por resolução, sem devida contraprestação. Né? Então, você não tem nem essa discussão, mas eu estou recebendo, né, eu aumentei a sua carga, né, a carga horária, mas eu estou efetuando a contrapartida. Eu estou falando de 2019, não estou nem falando de Covid, né, que aí você já entraria numa questão de, talvez, até de necessidade humanitária, né, que está todo mundo doando lá o seu esforço para enfrentar esse vírus. Então, assim, não estou nem falando disso, estou falando de uma situação normal, ampliada a jornada semanal dos nossos enfermeiros. Então, isso é um ponto. E aí, com base nisso, né, montando essa ação, né, que foi distribuída, a gente percebeu que, poxa, estava recebendo menos. Estamos recebendo menos 2 vezes, né, porque estamos trabalhando mais. Uma porque aumentou o plantão, assim, e outra porque não estamos recebendo o plantão. Exatamente. E sabe Deus por que eu não estava recebendo aquilo que a lei manda. Né? Então, a situação ficou absolutamente passível de judicialização. Né? A gente, como eu disse, a gente evitou, mas tentou administrativamente ter alguma explicação e não teve. E aí você tem outras coisas, né? Quem eventualmente é do município, da gestão do município, vai dizer, mas a gente está sem dinheiro, mas né, o orçamento é curto, eu não tenho a menor dúvida. Né, mas é preciso, né, que as leis sejam cumpridas, mais ou menos ponto, por todos, né, e aí todos nós, né, todos os ocupantes de cargo público, né, eventual, né, eles têm que fazer cumprir a própria lei, né, e organizar as nossas finanças de modo que a gente possa fazer frente aos nossos compromissos. Não vou nem entrar na discussão aqui de quanto que dinheiro que se joga fora como coisa que não deve fazer, né? Enfim, essa é outra conversa. Vamos deixar por aí. É importante tocar nessa questão e, assim, a gente está passando por esse momento aí, como você citou, da pandemia, né? Um momento que a sociedade hoje reconhece o trabalho do profissional de enfermagem, então, e a gente está aí, assim, realmente na linha de frente, dando todo o apoio, prestando toda a solidariedade a esses pacientes, né? Os profissionais de enfermagem estão se contaminando muito, muitos morrendo. Então, realmente, o que a gente espera dos nossos políticos, dos nossos representantes aqui na cidade, é que minimamente a gente tem que cumprir a lei. Não tem condição da gente... parece que o servidor público aqui realmente, assim, isso não é mais uma... não é só um pensamento, né? O servidor público aqui de Angra, realmente, a única coisa que a gente tem hoje é o salário em dia. Acho que isso é uma obrigação de qualquer político. Mas o servidor, que a maioria daqui é de fora da saúde, da enfermagem, né? Ele vem para cá, ele se dedica, né? Então, a grande maioria dos profissionais tem uma dedicação muito grande e a gente não tem uma contrapartida, porque o nosso prefeito, né, e a prefeitura em si, os secretários, não estão, assim, não dá esse retorno aos profissionais. Eles não têm um ambiente que satisfatório para que tenha seus direitos reconhecidos, que tenha suas demandas respeitadas. Então, isso é uma luta que a gente não deveria estar nessa condição, mas é a realidade que a gente passa hoje para alcançar aquilo que é nosso por direito e por lei. Então, a gente espera, no mínimo, que nossos governantes respeitem a lei que, às vezes, é criada no próprio município. Nem assim a gente está conseguindo avançar. Então, não dá para esperar muita coisa, infelizmente. Indo para o lado político da coisa, é aquilo que a gente sempre fala, né? Onde é que a sociedade vai chegar sem cumprir nada? Né? Esse negócio de jeitinho, de não precisa, né? É uma coisa que tem que acabar, né? Esse negócio de não cumpro e tudo bem, né? O meu sucessor é que se vire lá na frente, porque meu mandato vai acabar.
né? E a estação judicial vai explodir lá na frente, em termos de gasto, né? Isso tem que acabar, né? A gente tem que ver a coisa pública como de todos, né? Nós temos que cumprir as nossas obrigações, é verdade, e o poder público também dá o exemplo. Esse negócio de ter salário em dia, exatamente, não é vantagem nenhuma, né? Criou-se um outro paradigma, o paradigma de não receber, né? Que é o absurdo, né? Que é o absurdo do absurdo, né? E aí você tem as situações, né? Aí você vai à justiça, aí a justiça fala, meu Deus, se eu mandar pagar, eu quebro tudo. Ainda tem esse problema. Muito não raro, o juiz fala para mim, doutor, se eu determinar, e aí? Não sei. Aí foge da minha alçada, né? Eu não sou gestor público, né? Mas assim, o que eu posso exigir, e a lei me dá esse direito, a Constituição me dá esse direito, é que as normas sejam cumpridas. E elas estão aí para ser cumpridas. Então, assim, as políticas públicas têm que ser realizadas com vistas ao cumprimento das leis e das obrigações assumidas pelo ente. Né? Tudo que a gente está discutindo aqui, conversando, são obrigações assumidas pelo próprio município quando aprovou a sua lei. Legislação municipal, passou para a Câmara de Vereadores, foi sancionado, enfim, virou lei, para ser cumprido, não é para cumprir de mentirinha, né? Nem é para descumprir sob fundamento de dificuldade. Ora, dificuldade temos todos nós o tempo todo. Né? A gente tem que ver formas de efetivamente cumprir, né? E é isso, né? Não podemos compactuar com uma situação de inércia e tudo bem, né? Verdade. Temos que lutar, sim, pelos nossos direitos. E assim, pessoal, até aproveitando o gancho, só para falar, Eduardo, quando a gente falou de insalubridade, a ação de insalubridade foi uma coisa que não existia no município para enfermeiro. Quando nós entramos com a ação, a primeira ação de 2015, não tinha insalubridade. No curso da ação, o município... Exatamente. E no curso da ação que o município se movimentou para pagar essa insalubridade. Aí foi lá fazer, né, o laudo e etc., para calcular a insalubridade. E aí que ele fez. Quer dizer, eu não vou ser leviano de dizer que foi feito por causa da ação da Menfar. Não sei se foi feito por causa da ação da Menfar. Agora que a ação da Menfar contribuiu para isso, contribuiu. Claro, nós tínhamos lá um número enorme de representados, e sem dúvida você tem impacto no município, sem dúvida você tem impacto político, sem dúvida você tem cobrança eleitoral, né? Então, a luta de uma associação de classe é por melhorias na sua classe, e essa luta pode ser via pressão política na rua, né, na internet, como a gente está fazendo aqui, isso faz, né, por aí afora, né, que hoje é uma realidade, pode ser através de uma demanda judicial, pode ser isso tudo também, né? Então, acredito que a gente também contribuiu para esse ambiente de vigilância, né, de exigir o cumprimento das leis, e graças a Deus temos agora a insalubridade, né? Isso foi algo que aconteceu no curso de uma ação, e o município contestava dizendo que não ia pagar, tá? Contestava dizendo que não ia pagar, e a gente conseguiu isso aí no curso da ação lá em 2016, quase 2017, eles resolveram reconhecer esse nosso direito. Beleza. Então, Léo, acho que antes da gente passar para o nosso próximo assunto, que é até respondendo já a pergunta da colega aqui, se a gente já teve alguma vitória judicial, alguma decisão, a gente podia responder aqui algumas questões aqui que os colegas estão perguntando aqui nas mensagens. Primeiro, aqui estava perguntando se essas decisões elas contemplam todos os enfermeiros ou são restritas ao município de Angra. Perfeito. Não, pois é, as nossas ações da Menfar são restritas ao município de Angra, né? Aí uma questão até de uma questão jurídica mesmo, né? Os servidores municipais, enfermeiros, né, eles estão regidos por uma lei municipal de Angra dos Reis, que é uma lei que criou o seu estatuto. Então, o trabalhador da rede privada normalmente está submetido à CLT, né, e eventuais discussões sobre o seu regime de trabalho, verbos, etc., ele discute na Justiça do Trabalho, né? Alguns servidores públicos são seletistas,
né, também estão submetidos ao regime da CLT e, portanto, em caso de discussão, vão buscar a Justiça do Trabalho para debater os seus processos e ali buscar os seus direitos. No nosso caso aqui específico, os nossos representados da associação são servidores públicos estatutários. E aí o que rege o regime jurídico deles com o município é uma lei municipal. Portanto, tudo que a gente trabalha em Angra é com base nesse estatuto, que é uma lei municipal, portanto, restrita ao universo de Angra dos Reis, tá? Aos servidores de Angra, no nosso caso, representados pela Associação de Enfermagem. Há uma discussão muito interessante que, eventualmente, uma ação nossa pode transbordar para o resto da categoria. Isso é algo já previsto na legislação, é possível você dar esse efeito além das partes quando aquele processo alcançar toda uma categoria. Lembro que no município de Nova Iguaçu, né, a gente tem uma ação lá, o Eduardo acompanha, o juiz não atribuiu esse efeito, mas levantou essa hipótese. Ele falou, olha, pode dar um impacto geral, porque ali você tinha um servidor e ele vislumbrava que a decisão dele ele poderia aplicar aos demais. Se não aplicar aos demais recorreram à justiça para ter o mesmo direito, né? Então, ali ele até chamou uma audiência especial, mas o município de Nova Iguaçu não quis comparecer, e, enfim, no pior direito, fez tudo para o negócio não acontecer, para não andar, para atrasar, e atrasou, né? Mas a gente conseguiu ali em primeira instância foi conhecido o direito, e agora o município está recorrendo para o segundo grau. Beleza. Só para até esclarecer, Léo, você realmente colocou muito bem colocado essa questão de hoje na Associação de Enfermagem, 100% hoje dos nossos representados são servidores públicos. Porque, mas assim, a associação ela engloba estudantes, profissionais, auxiliares, técnicos, enfermeiros, parteiros, da rede pública e privada. Mas, inclusive, por essas questões de associação, de representação judicial, inclusive, muitos colegas que trabalham na rede privada, que não têm essa estabilidade funcional, acabam não aderindo por essas questões, né? Tem medo, às vezes, de perder o emprego, de sofrer uma coação da chefia. Então, são colegas que não participam hoje por esse motivo. Então, dificulta um pouco os colegas estarem chegando, mas é uma associação que representa, independente de servidor público da iniciativa privada, representa toda a enfermagem de Angra dos Reis. E aí, Léo, a gente caminha aqui para comentar daqui da Rosilene Corrêa. Ela tinha colocado uma pergunta aqui antes, a gente não tinha tido nenhuma causa ganha, né? E aí a gente discute um pouquinho aí, nosso PCCR foi nossa segunda ação judicial coletiva. Acho que eu não vou nem estender o comentário, acho que você pode falar muito mais aí, bagagem para poder comentar sobre essa ação, de como está hoje, como foi esse trâmite aí, porque a gente tem 4 ações do plano de cargos, porque a segunda já finalizou e as demais continuam ainda nesse trâmite judicial. Fala um pouquinho para a gente, explica aí esses profissionais aí da associação, o que esse plano de cargos, o que ele representa para a gente. Perfeito. Isso é uma discussão, Eduardo, até ele propôs para fazer uma live sobre isso, né? Porque para explicar esse caminho, já fica para aquilo que eu estava falando para você. Faz um resumo e a gente já marca a segunda aí para fazer, para falar sobre as ações do plano de cargos, que eu sei que realmente é muita coisa. Você entende? Eu digo assim, o assunto, ele parece, eu vou colocar de forma bem simples, claro, porque é assim que tem que ser colocado, mas você tem que olhar para o lado de quem está julgando, de quem está montando uma ação dessa, e tem muito detalhe e não é algo tão simples, então tem todo o seu trabalho. Mas nós conseguimos vitória assim, no plano de cargos e salários, né? De verdade, a gente tinha um estatuto, era o plano de cargos e salários, que depois foi substituído por um outro estatuto chamado plano de cargos e remuneração. Muitos dos nossos colegas enfermeiros, eles são de uma categoria denominada Estratégia Saúde da Família, né? E isto foi um cargo criado no ano de 2008, se não me engano, só avisando meu,
em 2009 já tomaram posse os primeiros servidores aprovados no concurso. E aí eles ingressaram na estrutura do município. E aí começam as coisas que Brasil explica, né? O que acontece? Eles ingressaram no serviço público, mas não estavam inseridos no plano de cargo e remuneração. Cargo e salário, e depois cargo e remuneração que veio substituir. Não estavam inseridos. Por que não estavam inseridos? Porque, como eu ensinava para vocês, você tem a lei, o estatuto, né, do servidor público, e em anexo você tem a lista de cargos contemplados pelaquela lei. Então, lá, o sujeito pode faltar, o sujeito não pode faltar, tem direito a hora extra, não tem, tem licença, licença maternidade de quanto tempo, tem processo disciplinar contra ele se cometer alguma falta, sindicância, enfim, tudo isso está dentro de um estatuto. Quem está subordinado ao estatuto? Aqueles que no anexo a essa lei, aqueles cargos que no anexo dessa lei estão lá contemplados. Estratégia da saúde da família, está lá? Não. Por que não está? Porque a lei é anterior à criação do cargo. E por que não entrou? Não sei, não fizeram a lei. Ah, tudo bem, isso foi corrigido? Não. Eu comecei a trabalhar em 2009, em 2010 vi um novo plano de cargo e remuneração, por exemplo, um novo estatuto. Incluir a estratégia de saúde da família? Não. De 2010 a 2013, nós não estávamos incluídos. Então, começamos no serviço público em 2009, até 2013, não estávamos dentro do estatuto. Estávamos aonde? Segundo o município, lugar nenhum. Não somos nem seletistas, portanto, não tem CLT, né? Não estamos em lugar nenhum. Estamos no plano de remuneração. Não está, porque você não está no anexo. Mas, então, não posso progredir, e aí é esse o pedido da ação, na carreira? Não pode. Porque pela lei, pelo estatuto, eu posso progredir de 3 em 3 anos. E tem até acréscimo no meu salário, por conta disso. Então, não posso progredir? Não, você não está no estatuto. Tá, mas eu não estou no estatuto porque você não me colocaram no estatuto. Então você não tem direito. Ah, então eu estou em qual lugar? Não sei. Né? E aí qual é o problema que isso criou? A gente foi à lei orgânica do município, a lei orgânica diz, olha, todo mundo que for servidor, né, direto, administração direta ou através de fundação, ele vai estar submetido ao estatuto que houver. Né? E aí começou a briga, porque, de fato, se você vai admitir que a gente está de 2009 a 2013 fora do estatuto, a gente não está em lugar nenhum, a gente não pode ficar. Em 2013, o que aconteceu? Por que eu estou falando 2013? Porque em 2013 veio uma nova lei que alterou a anterior e nos fez incluir no estatuto. E aí, a partir de 2013, o próprio município reconhece, não, a partir de 2013 já tem direito a progredir na carreira, porque agora ele está dentro da nova lei. Do estatuto. Ótimo, né? Tá ótimo. E assim aconteceu? Não. E a primeira ação coletiva que nós ingressamos, a gente pediu, não foi reconhecido. E aí, mais ou menos, passava aquele momento de crise, de atraso de salário no Estado, em vários municípios, e a Angra também enfrentou um pouco isso. E nós recorremos. Eu fui à segunda instância, conversei com a relatora do caso, e ela, muito honestamente, falou o seguinte, olha, eu entendo, eu concordo, mas não dá. Eu falei, por que, excelência? Porque isso vai causar um impacto muito grande no município. E a situação está muito grave. Nós, como magistrado, também temos responsabilidade com relação a isso. Eu falei, poxa, mas, né, conversando todos aqueles argumentos que nós já falávamos, né, ela falou, olha, eu entendo, mas há um entendimento aqui, isso não pode acontecer, porque vai ser um efeito cascata e a situação está muito ruim, por aí vai. Né? E, enfim, nós concordamos com isso, recorremos. Né? Mas há essa preocupação que eu me referi, né, e acho legítima, tá? Não estou criticando, não. Você tem impactos de uma decisão judicial, ela tem lá seus impactos, e não são poucos, né? Agora a gente tem que tentar compor isso. Por exemplo, lá em Nova Iguaçu, como eu disse, o juiz chamou uma audiência. Mandou intimar o prefeito, mandou o oficial procurador-geral do município, né, justamente para ver, olha, qual vai ser a solução? Né? Tá, vai dar impacto, mas vamos resolver? Né? Alguma coisa a gente tem que criar para o crescimento. Então, essa ação a gente perdeu.
né? E mesmo o município reconhecendo que a gente tinha esse direito. O que aconteceu paralelamente a isso? Nós ganhamos outras. Alguns servidores fora da minha FAA também nos procuraram, nós ingressamos com o mesmo fundamento e ganhamos. Ganhamos mais 5, 6 ações dessas. Tá? Com o mesmo fundamento. Por quê? Porque está claro, está na lei. Né? Não tem como. Fizemos uma segunda ação coletiva da minha FAA, ganhamos também. Ganhamos aí numa extensão menor, a gente queria ganhar até mais para trás, desde 2009, mas ganhamos a partir de 2013, mas ganhamos. Está aí já em fase de liquidação, tá indo. Então, gente, o que acontece hoje é que nós temos duas situações que eu gostaria de contar. Primeiro, as ações que nós entramos na MFA são inéditas, ponto. Não tem ação igual. Nenhum outro servidor havia entrado antes com o mesmo fundamento. Se você procurar na internet, não tem. E isso aconteceu até para um desembargador muito conhecido, ele professor de processo civil, o Ministério Público tinha suscitado, tá, uma assunção de competência para poder padronizar essas ações, porque verificou que só tínhamos nós lá e poderia ter um ingresso, né, muito elevado de ações, de demandas individuais, né? Então entendeu-se que deveria abrir um incidente de resolução que fosse uniforme para todas as ações. Ele acabou no momento não concordando, mas pontuou que não tinha ação de fato igual. Ele pesquisou, ele fez a pesquisa, ele falou que tem 3 ações sobre esse assunto no tribunal, as 3 são deles. Né? E com decisões diferentes sobre o tema. E também contribui para isso que eu estou falando, o ineditismo da coisa. Mas tem ações que são tão reiteradas que a gente já sabe como é que resolve. O tribunal pacificou, o STJ pacificou, o STF já disse como é que resolve, porque isso são discussões antigas. As discussões que a gente está trazendo hoje em dia na MFA são novas. Aconteceram antes. Né? E tem o receio do impacto de uma decisão, tem o ineditismo de como se resolve isso aqui, né? Tem uma série de ingredientes no meio disso aí. Mas, enfim, eu acho que a gente pode deixar isso desse jeito, de repente, para uma próxima live, falar. Mas, assim, a gente teve êxito, sim, nessas ações que eu estou mencionando, em outras, acaba se reconhecendo o direito no meio do caminho, com a insalubridade, né, administrativamente, que bom, conseguimos, né, a gente está atuando aí da maneira que a gente pode para tentar dar sempre aquilo que é de direito, né? Diga. Eu só pedir uma coisa para fazer, a gente vai voltar nessa live aí futuramente para falar do plano de cargos, só para o nosso público aqui entender, porque, assim, eu conversei contigo, falei, Léo, a gente ganhou a sanção do PCCR2, eu não lembro agora se eram 65 profissionais ou 56, estou na dúvida agora aqui. E aí a prefeitura vai assinar, seguir o acordo ali, a decisão, para ela dizer que vai cumprir ali a parte que foi solicitada pelo juiz. E aí ela já começou só convocando 25 pessoas aproximadamente. Isso causou uma revolta muito grande dos colegas. Mas como que eu estava fazendo esse processo e agora eu não fui chamado? E aí você explicou a situação. A gente tem que mostrar a parte dele, depois a gente vai impugnar. A gente fala só um pouquinho, só esse esclarecimento dos colegas, para dar uma tranquilidade para eles aí, nesse sentido. Perfeito. O que acontece ali é o seguinte, o que nós ganhamos, né, para entender também, né, e tem as suas fases, né, estamos nesta fase agora que a gente chama de liquidação de sentença, ou seja, apurar quanto é que é devido, se é devido, né, para cada um. O que nós ganhamos? Nós ganhamos ali o direito de progredir na carreira. É um direito que todo enfermeiro tem de 3 em 3 anos no município de Angra, ele pode progredir na carreira e ele tem um acréscimo no seu salário. Por conta disso, isso está previsto lá na lei. Tem 2 formas de progressão. Uma automática, cumpriu 3 anos, progrediu. Automático, o próprio nome sugere. E tem outra que é mediante avaliação, né, que é chamada por merecimento. Essa, ele precisa ser avaliado. Né? Então, o que o município fez? A automática pagou. Eu estou pagando, tal, a automática está sendo paga. Ótimo. E por merecimento? Ele precisa analisar. O que acontece? As pessoas já têm esse período. As pessoas que estão representadas na associação já passaram esse período de 3 anos. Já adquiriram esse direito de serem avaliados. Não automaticamente progredir, mas ser avaliado.
Então, o que o município tem que fazer? Ele tem que instalar uma comissão de avaliação, convocar os servidores, eles vão apresentar as suas documentações, e ali tem bons resultados, né? Frequência, estudo, não sei o quê, né? Certificado, etc. A pessoa apresenta aquilo lá e a comissão avalia. E aí, entendendo que é o caso, conforme decreto regulamentador, tá? Atendendo os requisitos. Tem certificado de pós-graduação? Tem. Tá. Tem não sei o que? Tem bom comportamento? Sei lá o que? Tem. Então, soma lá. Atender os requisitos, né, pode progredir. Então, assim, o que a gente está observando? A gente já pediu ao juiz que intime o município para provar que está cumprindo, né? A gente sabe que isso pode demandar pessoal, demandar estrutura, avaliação, etc., mas tem que ser cumprido. Então, foi dado um prazo de 90 dias para que fosse cumprida essa determinação. Esse prazo esgotou, né? Então, o que a gente pediu, a intimação do município, que o município comprove que fez, né? E aí, eu já fiz 25, fiz 30, não fiz todos, por que não fiz todos, né? Se é que é justificável, né? E com essa resposta a gente vai pedir, se for o caso, né? Se não tem uma justificativa para esse descumprimento, a gente pede multa, né? São as medidas coercitivas para que o município cumpra aquilo que foi determinado pela justiça, né? Então, cumprir 25 não é cumprir parte da decisão, tem que cumprir de todo mundo. E a gente já solicitou, então, a intimação do município para comprovar o que ele fez, né? E se a inércia for reiterada, a gente vai pedir aplicação de multa e outras medidas coercitivas para o efetivo cumprimento da decisão. Eu estava até conversando ontem com um colega nosso que, assim, com essa questão da pandemia, os prazos judiciais foram suspensos. E a prefeitura não apresentou ainda nem o que ela fez. E, assim, para a prefeitura de Angra, a suspensão do prazo judicial é um prato cheio, né? Porque não, assim, ela poderia, inclusive, apresentar o que ela já fez, mas não. Como o prazo está suspenso, ela está onde ela queria. Né? Foi a melhor oportunidade que ela tinha para prorrogar isso aí. Isso, sem dúvida, atrasou muito, mas agora já voltaram a correr, tá? Com os prazos. Esses processos são eletrônicos, o que é um ganho enorme, porque, né, facilita a tramitação dele. Então, ele voltou a correr, tá? Então, a gente deve ter, espero aí, em um tempo razoável, uma resposta sobre isso. Maravilha, Léo. A gente está com 1h07 aí. A gente vai para finalmente, aí, graças a Deus, concluir esse trabalho. Te agradecer aí por... Acho que tem muito assunto para a gente conversar ainda, mas a gente vai estar voltando aí para outros assuntos, em outros momentos a gente vai estar divulgando. Quero te agradecer aí pela oportunidade da gente estar falando um pouco aí para os nossos profissionais de enfermagem, um pouco do trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses 6 anos, ao longo desses 6 anos aí de luta. 6 anos. 6 anos. Muita coisa a gente já caminhou, graças a Deus, ainda tem muito pela frente, Deus quiser. E assim, é o que eu falo com os colegas, né? Hoje é o passo que a gente tem, que a gente pode alcançar, são essas representações judiciais, que a gente acaba, de certa forma, ficando na mão da justiça resolver alguma coisa. Então, além disso, a gente precisa se apropriar de outros espaços de poder aqui no município, que a gente possa se empoderar, né? A gente tem buscado aí o projeto político parlamentar da enfermagem, a gente ter um representante, realmente ter pessoas que vão estar ali lutando pelos interesses que são da saúde do município e dos profissionais de enfermagem. Hoje, respeitar a enfermagem é você garantir um melhor cuidado para a população. Então, Léo, eu quero te agradecer aí, deixar para você fazer suas considerações, tá? Obrigado mais uma vez. Ô, Dudu, eu que agradeço, sempre um prazer estar contigo. A gente trabalha junto, mas a gente tem uma relação de amizade, né, construída ao longo desses 6 anos. Então, assim, você sabe que eu sou seu amigo e não me sinto suspeito para dizer que admirador do seu trabalho, né? Eu acho que todo mundo tem vontade de fazer muita coisa, mas a verdade é que pouca gente tem possibilidade e às vezes um pouquinho de coragem, né? E você reuniu essas duas coisas e criou a associação e está aí sujeito,
né? Sujeito a crítica, sujeito a vitória, sujeito a derrota, mas está lutando, né? É aquilo que eu falava no início, a gente está falando de uma associação de classe cuja filiação não é compulsória, não é obrigatória, não, né? As pessoas que se filiam à minha fala se sentem representadas, elas percebem que há alguém ali que está botando a cara a tapa e brigando pela categoria, né? E, de novo, faz isso de várias formas, não só através de ações judiciais. Ações judiciais é o que me toca quando a gente está junto, mas eu sei que vocês estão sempre atuantes, né, em todas as esferas em prol da categoria. Então, eu que agradeço, sempre muito enriquecedor estar aí, a gente aprende muito, a gente luta muito junto, a gente divide aí as vitórias, lamenta as derrotas, mas não para de brigar nunca, né? Então, obrigado pelo convite e vamos em frente, né? Tem muito trabalho pela frente e a gente não vai parar, não. Graças a Deus. Boa noite aí a todos que estão assistindo. Até a próxima live, se Deus quiser. Muito obrigado, Léo. Fica com Deus aí. Obrigado, você, Dudu. Obrigado a todos aí que nos presentearam aí com a audiência. Obrigado. Boa noite, gente. Fica com Deus. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.